Oi, eu me chamo Clara e sou parte da equipe que dá vida aos sussurros da verdade. Nas últimas semanas, o canal passou de 50 inscritos. E pode parecer pouco para alguns, mas para mim é um sonho começando a acontecer. Cada novo inscrito, cada comentário, cada membro que chega. E talvez Manem me lembra do porquê eu comecei tudo isso. Para contar histórias que toquem, curem. E façam companhia a quem precisa ouvir algo verdadeiro. Obrigada de coração por estarem aqui. E agora, se ajeita aí, porque o vídeo de hoje está simplesmente incrível. Não é mais um dos sussurros da verdade. Miudinho para você que está assistindo e ainda não se inscreveu. Aproveite, é de graça, se inscreva no canal. Até mais. Meu nome é Sabrina e até os 62 anos eu acreditava ter vivido tudo o que uma mulher poderia desejar. Fui casada por mais de 40 anos com um homem bom. Criei 2 filhos responsáveis. Vi meus netos nascerem e transformei aquela velha casa em um refúgio cheio de lembranças. De fora, minha vida parecia tranquila, quase exemplar. Depois que o Roberto faleceu, há 5 anos, a rotina virou o que me mantinha de pé. Eu acordava cedo, cuidava das plantas, passava café e ligava a TV só para ouvir alguma voz na casa. Às tardes, tomava chá com as vizinhas e aos domingos recebia meus filhos para o almoço. Tudo acontecia do mesmo jeito, semana após semana menos, e essa previsibilidade, por incrível que pareça, me dava segurança. Mas havia algo que ninguém via. Quando a casa dormia e o silêncio tomava conta, eu sentava na poltrona da sala e sentia um aperto estranho. Não era tristeza, tampouco solidão. Era como se houvesse uma parte minha esquecida em algum canto. Uma pergunta que eu nunca dizia em voz alta. E se minha vida tivesse seguido outro caminho? Durante muito tempo, aprendi a não dar espaço a esse tipo de pensamento. Diziam que era tolice ficar revirando o passado, que o importante era agradecer pelo que se tem. Então, eu agradecia. Mas dentro de mim, aquele sussurro crescia. Tudo mudou numa tarde chuvosa. Eu estava arrumando o sótão, mexendo em caixas antigas, quando encontrei uma de sapatos, marrom, já meio desbotada. Dentro dela, havia um pequeno laço azul segurando um punhado de cartas. Demorei alguns segundos para entender o que estava nas minhas mãos. E, quando entendi, o coração acelerou. Eram as cartas de Marcos, o rapaz que eu amei aos 18 anos. O primeiro amor, o amor que eu achava esquecido. Sentei-me no chão, ainda com o pó grudado na roupa, e abri o primeiro envelope. A caligrafia inclinada, as palavras doces, os planos que fizemos, tudo voltou num golpe só. Ele falava da livraria que abriríamos juntos, perto do mar, e das viagens que faríamos quando juntássemos dinheiro. Cada linha me lembrava de uma versão minha que eu havia trancado lá atrás. A sonhadora, a impulsiva, a que acreditava no amor como uma força maior do que o medo. Enquanto lia, as lágrimas vieram, não por saudade dele,
mas por perceber o quanto eu mesma havia me deixado para trás. A mulher que eu me tornei era responsável, correta, forte. Mas onde estava a menina que queria escrever livros, que fazia planos para o futuro? Fechei a caixa e fiquei ali, parada, olhando pela janela do sótão. Chovia e o barulho das gotas parecia responder à pergunta que me acompanhava há anos. O vazio que eu sentia não era sobre a ausência do meu marido, era pela ausência de mim mesma. Nos dias seguintes, as cartas ficaram na mesa da sala. Eu as relia 1, 2, 3 vezes. E a cada leitura, uma mistura de curiosidade e saudade me invadia. Será que o Marcos ainda existia em algum lugar? Será que também pensava em mim? Essas perguntas começaram a tomar espaço demais dentro da minha cabeça e, antes que eu percebesse, aquele sussurro que me visitava nas noites silenciosas virou um chamado. Um convite para olhar de novo para a vida e perguntar, com coragem, e se ainda houver tempo. Às vezes, tudo o que a gente precisa é de um empurrão. E o meu veio dentro de uma caixa de sapatos esquecida no sótão. Depois daquela tarde no sótão, nada mais parecia igual. Eu acordava cedo, como sempre, fazia café, abria as janelas, mas agora tudo parecia ter um som de fundo diferente. As cartas do Marcos ficavam sobre a mesa e bastava um olhar para que eu me perdesse nelas de novo. Era como se uma porta tivesse sido aberta menos e, por mais que eu tentasse fingir normalidade, algo em mim já tinha atravessado para o outro lado. Durante o café com as amigas, eu ainda ria, falava de receitas e das novelas, mas por dentro havia uma outra conversa acontecendo. Um turbilhão silencioso. Eu me perguntava o que teria acontecido se, lá atrás, eu tivesse lutado por ele. Na época, meus pais achavam que o Marcos não tinha futuro. Ele era apaixonado por livros, queria abrir uma livraria, e meu pai dizia que isso não dava dinheiro para criar família. Eu obedeci, como boa filha que sempre fui. E no meio disso, perdi o amor da minha vida, sem entender direito como. Agora, décadas depois, eu estava ali, viúva, com os filhos crescidos, e o nome dele voltando à minha mente todos os dias. Chegou um ponto em que comecei a sentir vergonha de mim mesma. Sabrina, o que você está fazendo? Eu pensava. Uma mulher da sua idade, remoendo um amor de adolescência, mas não adiantava. Aquilo já tinha me fisgado de um jeito que eu não conseguia controlar. Até que, numa manhã de sábado, tomei uma decisão meio impulsiva. Chamei meu neto mais velho, o Lucas, um garoto de 16 anos, todo esperto com computador, e perguntei, tentando disfarçar o nervosismo: Vô, será que você consegue me ajudar a achar uma pessoa no Facebook? Ele olhou para mim curioso, rindo. Uma pessoa? Que pessoa, vó? Eu hesitei. Fiquei alguns segundos em silêncio, até que soltei. Um amigo antigo. O sorriso dele foi malicioso, claro, mas ele não fez mais perguntas. Sentou-se ao meu lado com o notebook e começamos a digitar.
Marcos Vinícius, apareceram dezenas, talvez centenas de perfis. Eu tentava lembrar detalhes, a cidade, o rosto, o jeito de sorrir. Cada rosto que passava na tela parecia acender uma faísca de esperança menos. E logo depois, desapontamento. Até que o Lucas parou numa foto e disse: Vó, olha esse aqui. Era uma imagem simples. Um homem grisalho em frente a uma pequena livraria, com o nome pintado em azul sobre a porta. Páginas ao vento. Meu coração gelou. Esse era o nome exato que a gente sonhou para a livraria quando éramos jovens. Fiquei olhando a foto por um bom tempo. O rosto dele estava diferente, claro. As rugas, o cabelo branco, o tempo, mas os olhos eram os mesmos. Naquele instante, eu soube que era ele. E junto com a certeza, veio o medo, porque quando a gente reencontra o passado, a vida pede respostas que nem sempre estamos prontos para dar. Passei dias visitando o perfil, sem coragem de escrever. Eu lia as legendas, as fotos antigas, os comentários. Descobri que ele também tinha filhos e pelas publicações percebi que era viúvo. Isso me abalou de um jeito difícil de explicar. Era como se estivéssemos vivendo histórias paralelas, separados apenas pela escolha de um outro tempo. Comecei a imaginar 1000 coisas. Será que ele também guardava lembranças minhas? Será que ainda se lembrava das nossas tardes de risada, dos bilhetes escondidos nos livros? Ou será que, para ele, tudo não passou de uma lembrança leve, apagada com o tempo? Em uma das noites deitada na cama, pensei em apagar o perfil e esquecer tudo. Mas no fundo, eu sabia que o arrependimento de não tentar seria muito pior do que qualquer resposta negativa. Então, um dia, sem planejar, simplesmente escrevi: Olá, Marcos. Sou eu, Sabrina. Não sei se você se lembra de mim, mas o nome da sua livraria me fez lembrar de um sonho antigo. Espero que esteja bem. Quando cliquei em enviar, senti o coração bater como há décadas não batia. Os minutos seguintes pareceram horas. E quando eu já pensava que ele não responderia, o celular vibrou. Sabrina, é claro que eu me lembro de você. Eu nunca te esqueci. Como você está? Naquele momento, algo em mim se abriu de novo. O que era para ser apenas um reencontro virtual, virou o início de uma conversa que atravessou madrugadas. E, pela primeira vez em muitos anos, eu percebi que a vida ainda podia surpreender. Às vezes, o destino só espera a gente ter coragem de digitar a primeira mensagem. Depois da primeira mensagem, não demorou para que as conversas se tornassem diárias. Primeiro trocávamos algumas frases curtas, cheias de cuidado, como quem pisa em terreno desconhecido. Depois vieram as ligações longas, cheias de lembranças, risadas e silêncios que não incomodavam. Falávamos sobre tudo, sobre as famílias que construímos, sobre o que aprendemos com a vida, sobre as pessoas que perdemos. Descobri que Marcos também tinha 2 filhos e que, assim como eu,
havia perdido a esposa há alguns anos. Ele me contou que abriu a livraria depois da morte dela, para preencher o vazio. Livros sempre foram meu jeito de continuar respirando, disse ele. E eu entendi perfeitamente. As horas com ele me devolviam uma leveza que eu nem lembrava que existia. Às vezes, depois de desligar o telefone, eu ficava sorrindo sozinha. Era como se o mundo tivesse ganhado cores diferentes. Mas, junto com essa alegria, vinha o medo. Medo de parecer ridícula, de me iludir, de quebrar o pouco de paz que eu havia conquistado. Certa noite, durante uma dessas conversas, ele me contou algo que mudou tudo. Disse que na época em que nos separamos, não foi ele quem quis ir embora. Seu pai estava doente e precisava de ajuda financeira. Um tio meu, que trabalhava com o meu pai, prometeu ajudar, mas com uma condição: que ele se afastasse de mim. Marcos só aceitou porque achou que estava me protegendo. Eu pensei que, se te deixasse livre, você teria a chance de viver melhor. Menos, confessou. Aquilo me desarmou completamente. Durante anos eu carreguei a culpa por ter deixado aquele amor morrer. Agora eu descobria que não foi falta de amor, mas uma decisão forçada pelas circunstâncias. Fiquei em silêncio por um tempo, tentando processar tudo. Ele também ficou. Às vezes, o passado não precisa de muitas palavras, só de coragem para ser encarado. Nos dias seguintes, percebi que essa revelação havia aberto uma nova ferida e, ao mesmo tempo, curado outra. Era doloroso saber o que aconteceu, mas também libertador. A sensação de que não fui suficiente começou a desaparecer, e em seu lugar nasceu uma vontade imensa de recomeçar. Foi então que ele perguntou, num tom meio tímido: "E se você viesse me visitar?" Eu ri, achando que era brincadeira, mas ele continuou, sério: "Sabrina, você podia passar uns dias aqui, conhecer a livraria, ver o mar." Fiquei sem resposta, porque, no fundo, eu sabia que não seria uma simples visita. Naquela noite, quase não dormi. A ideia parecia absurda: vender a casa, deixar tudo para trás, ir viver uma nova história aos 62 anos. Mas também parecia a coisa mais verdadeira que já me ocorreu. Eu tinha passado a vida inteira sendo tudo para todos: filha, esposa, mãe, avó. Talvez fosse a hora de ser algo para mim. Os dias seguintes foram de reflexão e coragem. Conversei comigo mesma como se fosse outra pessoa. Sabrina, você vai mesmo fazer isso? Esse dererado? E se for tarde demais? Mas, em meio a todas as dúvidas, havia uma certeza: o arrependimento de não tentar seria insuportável. Quando contei a novidade para meus filhos, foi como jogar uma pedra no meio de um lago calmo. O silêncio veio primeiro. Ricardo, o mais velho, foi o primeiro a falar: "Mãe, a senhora enlouqueceu? Vender a casa do pai para morar com um homem que não vê há 40 anos. A dor dele era real, mas também era o reflexo de um medo
que ele não entendia. Beatriz, minha filha, tentou amenizar. Mãe, eu só quero que a senhora seja feliz, mas isso é uma mudança enorme. Tem certeza? Tentei explicar que não se tratava de apagar o passado, e sim de abrir espaço para um novo capítulo. Que o amor que tive pelo pai deles continuava, mas que agora eu precisava cuidar da mulher que existia antes de ser mãe. Eles ouviram, mas a aceitação não veio de imediato. Foi difícil. Eu me questionei 1000 vezes, mas, entre lágrimas e lembranças, decidi que faria o que sempre temi: escolher a mim mesma. Comecei o processo de vender a casa. Empacotar memórias é uma das tarefas mais duras que existem. Cada objeto parecia pedir para ficar. As fotos, os livros, as roupas do Roberto, tudo carregava um pedaço da vida que eu estava deixando. Mas, a cada caixa que fechava, eu sentia um pouco mais de leveza. As amigas reagiram como eu esperava. Algumas me chamaram de corajosa. Outras disseram que eu estava perdendo a cabeça. Ouvi tudo, mas pela primeira vez não deixei as opiniões me guiarem. Eu sabia que, se não seguisse aquele impulso, passaria o resto dos meus dias imaginando o que teria acontecido. Enquanto isso, eu e Marcos continuávamos conversando. Ele me dizia: não tenha pressa. Eu estou aqui. O tempo agora é nosso aliado, não nosso inimigo. A cada palavra, o medo ia dando lugar a uma serenidade diferente. E quando finalmente chegou o dia da mudança, olhei para a casa vazia e percebi que não estava fugindo de nada, menos estava indo ao encontro de mim mesma. Às vezes, recomeçar não é desistir do passado, é só ter coragem de caminhar em direção a um futuro que faz mais sentido. E foi exatamente isso que eu fiz. A estrada até a cidade litorânea onde o Marcos morava parecia não ter fim. Foram quase 10 horas de viagem. E a cada quilômetro eu me perguntava se estava fazendo a coisa certa. O rádio tocava músicas antigas e, de vez em quando, alguma lembrança do passado vinha como um flash. Pensei em desistir algumas vezes, mas a vontade de finalmente encarar o destino foi maior. Quando cheguei, o sol já estava se pondo. O céu tinha aquele tom alaranjado que deixa tudo mais calmo. Parei o carro em frente à livraria Páginas ao Vento. Era exatamente como eu imaginava. Uma fachada simples, com flores na janela e o letreiro azul desbotado. E lá estava ele, parado na calçada, esperando. Por alguns segundos, fiquei imóvel dentro do carro, observando. Os cabelos dele estavam completamente brancos, o rosto mais enrugado, mas o olhar era o mesmo de 44 anos atrás. Desci devagar. Ele sorriu, e foi como se o tempo tivesse parado. Ficamos frente a frente, em silêncio, tentando entender o que estava acontecendo. Nenhuma palavra era suficiente. Você veio, ele disse, com a voz embargada. Eu vim menos, respondi. Nos abraçamos, e naquele instante, tudo o que eu vivi, até ali, fez sentido. O que antes era dúvida, virou paz. Nos dias seguintes,
Fomos nos redescobrindo aos poucos. Eu me mudei para uma casinha pequena nos fundos da livraria, e ele insistia que eu não precisava me apressar para nada. Passávamos as manhãs abrindo as janelas, organizando os livros e tomando café juntos. A rotina era simples, mas tinha um sabor novo. Não éramos mais os jovens sonhadores de antes. Agora havia rugas, histórias, manias e dores. Tivemos que aprender a lidar com a realidade. Ele roncava, eu dormia cedo, às vezes discutíamos sobre coisas bobas. Mas curiosamente, era justamente isso que deixava tudo mais bonito. Era real. Uma noite, sentados na varanda, eu confessei: tenho medo de que a gente esteja só tentando reviver o passado. Ele segurou minha mão e respondeu: Sabrina, a gente não está revivendo nada. Estamos dando ao passado o futuro que ele merecia. Aquilo me desmontou. Era exatamente o que eu precisava ouvir. Aos poucos, comecei a trabalhar na livraria com ele. Ajudava a organizar os livros, atendia clientes, preparava o café, montei um pequeno clube de leitura e a loja começou a se encher de gente. Era como se o lugar respirasse histórias e eu respirasse junto. Pela primeira vez em muito tempo, senti que estava onde devia estar. O mais bonito era ver que o amor entre nós tinha amadurecido junto com o tempo. Não havia promessas exageradas, nem medo de perder. Só o desejo simples de viver um dia de cada vez. A felicidade agora tinha outro significado. Não era euforia, era tranquilidade. Depois de algumas semanas, minha filha Beatriz veio me visitar. Ela chegou desconfiada, observando cada detalhe. Mas quando me viu na livraria rindo, falando com os clientes e abraçando o Marcos, algo mudou no olhar dela. Naquela noite, antes de ir embora, ela me abraçou forte e disse: Mãe, eu não via a senhora tão viva há anos. Ricardo, meu filho, demorou mais. Foram muitas conversas, até ele entender que a minha escolha não era uma rejeição ao passado, mas um reencontro comigo mesma. Um dia, no telefone, ele me disse: se o pai estivesse aqui, acho que ficaria feliz em ver a senhora assim. Eu chorei em silêncio. Era tudo o que eu precisava ouvir. O tempo foi passando e a vida foi se encaixando no novo ritmo. Hoje, acordo cedo, abro as janelas e deixo o cheiro do mar entrar. Marcos prepara o café, eu arrumo os livros e quando o movimento começa, a livraria enche de vozes, risadas e histórias. Às vezes, algum cliente pergunta se somos casados. Nós rimos e dizemos que somos companheiros de vida, de livros e de tempo. Aprendi que recomeçar não é apagar o que passou, é olhar para trás com gratidão e mesmo assim escolher seguir adiante. O amor que o tempo levou não desapareceu, apenas amadureceu. Esperou o momento certo para voltar de outro jeito. Hoje entendo que a história real e chocante da minha vida não foi sobre traição ou perda. Foi sobre reencontro. Reencontro com um amor antigo, sim,
mas principalmente comigo mesma. E se você que está me ouvindo agora também sente que o tempo passou rápido demais, que os sonhos ficaram guardados numa caixa, eu só quero te dizer uma coisa: ainda dá tempo. Sempre dá tempo. Nunca é tarde para abrir um novo capítulo, menos mesmo que seja o capítulo mais inesperado de todos. E é isso que eu quero deixar de herança para os meus filhos e netos, que a felicidade não tem idade e que ouvir o próprio coração nunca é um erro. A vida não é uma linha reta, é um livro com muitos capítulos e a gente pode começar outro quando quiser. Hoje, eu e o Marcos vivemos um dia de cada vez. Não fazemos planos longos, não criamos expectativas absurdas, apenas acordamos e agradecemos pelo presente, literalmente. Porque o presente é tudo o que temos e é nele que a felicidade se esconde. A protagonista da minha vida sempre fui eu. Demorei 62 anos para entender, mas entendi. E agora, cada dia que vivo é um lembrete de que o tempo pode passar, mas o amor, o verdadeiro, sempre encontra o caminho de volta.